Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola. O Rotas da Bola chegando com a grande polêmica do momento. É a Superliga, é aquela alvoroço que causou todo aí nas redes sociais por causa da manifestação dos 12 clubes grandes aí, inclusive os 6 clubes aí da Inglaterra. Eu ia falar os participantes aqui, os clubes fundadores: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter de Milão, Milan e Juventus. São os 12 clubes que fundaram aí, né, a Superliga, que foi o grande anúncio deste domingo. 18 de abril foi o dia que muitos consideram que o futebol morreu, Fred. Fred, o nosso grande companheiro de Rotas da Bola, ele que tem uma opinião muito firme sobre esse campeonato também, inclusive já está com a camisa da Champions League, defendendo a Champions League. O que você tem a dizer? Primeiramente, né, seja muito bem-vindo, mas o que você tem a dizer logo de cara sobre a Superliga, Fred? Um abraço, Josias, um abraço a todo mundo que acompanha o Rotas da Bola. Para mim, uma bola fora incrível, né? Uma decisão elitista, uma decisão separatista, né, que visa muito lucro e que faz a gente repensar muito sobre a essência do futebol, né, Josias? Eu estou com a camisa da Champions League porque eu vejo os reflexos que uma Superliga pode causar na Champions League, que foi assunto nosso aqui no Rotas da Bola desde o início da criação do podcast, e é o campeonato de clubes mais sensacional do planeta, e ainda assim vive um processo de elitização a partir do momento que vem mais clubes das principais ligas e praticamente coloca por terra possibilidades como a gente via no passado, né, Josias? De campeões como o Steaua Bucareste, campeões como Estrela Vermelha da Sérvia, ou participações de pesos pesados da Europa, mas que hoje não tem condição de competir, como o Ajax, por exemplo. A Superliga, ela viria, na minha avaliação, para julgar praticamente uma pá de cal em cima disso. E a gente vê como, de maneira geral, assim, a reação dos torcedores, né? Eu publiquei isso nas minhas redes sociais, as reações desde ontem, domingo, né? Nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira, dia 19, no dia 18 teve o lançamento e o pronunciamento oficial dos clubes envolvidos. A reação foi a pior possível. Eu citei até um exemplo do Liverpool, né? Um clube com raízes operárias, torcedores ligados a essa classe e a outras classes, né, de trabalhadores, que veem isso como uma quebra, né? Uma quebra da história do clube propriamente dito. O Liverpool, para alguns torcedores que responderam à publicação oficial do clube nas redes sociais, mandaram um Rest in Peace 2021. Tá nesse nível. Quem se pronunciou também foi o Alex Ferguson, que disse que é uma coisa completamente descabida, que é uma vergonha, que está colocando fim a uma história de 70 anos do futebol continental europeu, né? Considerando que a primeira Champions League, a primeira Copa dos Campeões, foi em 1955, né? Então, aproximadamente aí 70 anos, pro Alex Ferguson está colocando no lixo para falar aí dos 2 maiores campeões ingleses e também dos 2 maiores campeões europeus da Inglaterra que estão jogando lá, que estariam jogando lá na Superliga. São 12 clubes, como você falou, e dos 12 clubes, engraçado a gente imaginar aqui, né, Josias? Esses aí teriam cadeira cativa nessa Supercopa, né, nessa Superliga que tem apoio financeiro, você vai falar um pouquinho sobre isso também, já garantido. Seriam 20 clubes, 15 garantidos e 5 convidados. É uma vergonha. E desses que assinaram no primeiro momento, né, os fundadores, a gente tem o Arsenal, nunca venceu a Champions League. Tottenham, nunca venceu a Champions League. Manchester City, nunca venceu a Champions League. Atlético de Madrid, nunca venceu a Champions League. E desses aí, Tottenham e Arsenal, por exemplo, além do próprio Chelsea, hoje estariam fora da Champions League da próxima temporada. Então,
A gente vê uma questão esportiva sendo jogada na lata de lixo, e isso pode causar inúmeras implicações. O Gary Neville, ex-capitão do Manchester United por tantos anos, ele também se pronunciou neste domingo de uma maneira muito incisiva, e ele foi muito claro, né? Ele falou que é uma piada, e citou também as origens do futebol na Inglaterra como um esporte ligado aos trabalhadores. Ele criticou essa elitização e citou, inclusive, o exemplo recente do Leicester. Vocês têm com a camisa do Leicester, o Leicester campeão em 2016, né, um fato raro na Premier League, mas um fato esportivo sensacional, que levou o Leicester a disputar a principal competição europeia. Como ficariam esses casos, né, Josias? Ou, eventualmente, casos que aconteceram no passado relativamente recente, que a gente pode dizer, La Coruña, na Espanha, por exemplo, Valência, na Espanha, são casos mais raros de acontecer, mas aconteceram num período, num tempo não tão longe assim, né? A Roma, campeã italiana, para ficar no caso desses três, porque dos 12, eles estão falando de 15 fundadores, na minha avaliação aqui, um deles é o Bayern de Munique, que é um desses gigantes continentais. Já falaram até no RB Leipzig, né, que aí é uma coisa ainda mais distante ainda das raízes do futebol, né? Um clube de uma empresa que vai entrar numa situação como essa, um clube que não tem ainda uma tradição continental, né? O Paris Saint-Germain seria um outro candidato, e aí ficariam 5 convidados, enfim. E isso, obviamente, implicaria na Champions League. Mas tem grana por trás, né, Josias? Pois é, Fred, tem grana por trás, sim. A gente tem que destacar aqui que é o grupo bancário, né? O JP Morgan, JP Morgan, que é o banco norte-americano que estaria por trás aí dessa questão da Superliga Europeia, com investimento aí na casa de 4 bilhões, né, de euros, sim, pelos que eles estão citando aí, que seria esse investimento inicial. Lembrando que as equipes faturariam aí quase 400 milhões cada uma aí pela participação nessa competição, fora as outras situações que envolvem também esse tipo de competição. A gente tem que lembrar, que até li um artigo muito interessante da Máquina do Esporte da ESPN, né, brasileira, no caso, o site da ESPN brasileira, que falava também que os fundos de investimento estão por trás dessa questão da Superliga Europeia. A gente tem que lembrar que o intuito, é até curioso a gente falar isso, porque o responsável, o presidente da Superliga Europeia é o Florentino Pérez, né, que é o presidente do Real Madrid. Mas, tecnicamente, ele não é o dono, né, da equipe, vamos dizer assim, porque ele tem uma função mais diretiva da equipe, enquanto os outros times possuem donos, né? O caso do futebol inglês, ele é baseado muito no capital estrangeiro que foi investido nas grandes equipes do futebol inglês. A gente tem que falar também que o formato dessa Superliga seriam aí 20 clubes, como o Fred citou, 15 fundadores, seriam 15 fundadores permanentes, com outros 3 que ainda não foram anunciados e 5 classificados pela temporada anterior. 2 grupos de 10 times cada. Os 3 primeiros de cada chave avançam aí automaticamente para as quartas. Os quartos e quintos colocados disputam um play-off pelas outras 2 vagas. E aí vamos ter um mata-mata com jogos de ida e volta, uma final única em campo neutro e os jogos realizados no meio de semana. Os clubes justificam que o pedido desta liga seria para criar a melhor competição do mundo e eles esperam aí discutir com a FIFA e a UEFA alternativas. A gente está vendo que a FIFA e a UEFA não vai discutir alternativa nenhuma com eles, né? Inclusive já tem uma entrevista hoje do Ceferin, que é o presidente, né, da UEFA, já destacando que equipes que continuarem com essa ideia da Superliga, elas vão ser banidas da Eurocopa, os jogadores serão banidos da Eurocopa e também da Copa do Mundo, já que é uma determinação também da FIFA. Então temos várias implicações e no campo jurídico as equipes já falaram que vão entrar na justiça, ameaçam entrar na justiça para garantir a realização desse campeonato. A gente tem que lembrar, Fred, que acompanhando os esportes americanos, principalmente as ligas americanas,
não é estranho que os donos de clubes entrem na justiça e promovam batalhas judiciais eternas para garantirem a realização dos desejos e intuitos que eles possuem. E, tecnicamente, as ligas americanas, já que tem se falado muito que o exemplo principal são das ligas americanas, NBA, NFL, eles não se intimidam com essa questão das confederações. Eu vejo o seguinte, Fred, é imoral o que eles estão fazendo, completamente imoral e prejudicial ao futebol, mas a gente tem que lembrar que eles também defendem os interesses próprios deles, né? E os interesses financeiros deles, eu estava conversando com o nosso amigo Thiago Nogueira recentemente, que também é um grande conhecedor do campo de marketing aí do futebol também. Ele falava assim, mas o futebol será muito prejudicado porque não vai ter rebaixamento nessas ligas e tal. Mas aí eu falava com ele que os donos, eles não estão interessados em rebaixamento, na questão desportiva do futebol, eles estão interessados realmente no marketing e no dinheiro que isso vai render. Eu ainda tenho comigo, Fred, não sei qual que é a sua opinião, de que a Superliga Europeia nada mais é do que uma tentativa desses 12 clubes colocarem a UEFA na parede e começarem a receber mais do que eles recebem atualmente. E eu não vejo, de uma maneira, olhando o global da questão, eles de uma maneira totalmente equivocada, porque eu acho que hoje o futebol deveria render financeiramente muito mais do que ele rende. E isso eu faço uma crítica às federações que dominam o futebol, né? A gente pode chegar também nesse ponto. A gente questiona a Superliga, é contra a realização da Superliga, mas a gente questiona também as federações que elas apropriam do futebol e fazem também determinações que prejudicam os clubes, que poderiam ganhar muito mais se tivesse uma associação forte por trás deles. Mas aí também fica uma crítica a esses 12 clubes. Eles não podem simplesmente se colocar como os bastiões do futebol e esquecerem dos demais clubes pequenos, vamos dizer assim, que disputam também essas competições, porque esses clubes precisam também desse investimento. Né? Então, não pode ficar 12 clubes ganhando mais do que todo mundo. Eles têm que lutar por uma coisa igual. Porque se pega hoje uma NFL, uma NBA, os clubes recebem exatamente a mesma quantia de direito de televisão. Então, esses 12 clubes não podem brigar para receber mais do que todo mundo. Eles têm que fazer uma coisa para que todos sejam beneficiados. Então, mostra uma diferenciação em relação às ligas americanas nesse sentido. Mas é lógico que todo mundo nesse mercado, em meio à pandemia, quer faturar o máximo que pode. E a pandemia foi o gatilho que há muito... Assim, a gente já vê isso comentado há muito tempo, né, Fred? Que eles estão falando, vão criar uma Superliga e tal. Eles aproveitaram a pandemia, a questão financeira, para colocar os direitos que eles acham que possuem em relação a isso, para colocar em pauta justamente nesse momento essa questão da Superliga. Dito isso, Fred, gostaria que você comentasse aí também sobre isso que eu falei, se você acha também que é o momento de valorizar o futebol mais, mas não da forma que eles estão fazendo, né, Fred? Pois é, Josias. A criação de um campeonato só para grandes equipes, eu não falaria nem grandes equipes, né? Grandes clubes. Eu falaria de grandes marcas. Tanto que a gente sabe que o Florentino Pérez, que é o presidente da Superliga, sempre valorizou ali o espetáculo, né, Josias? Ele é o criador dos Galácticos no Real Madrid, ele é o jogador que colocou lá Ronaldo, Beckham, Zidane, Owen, Raul e companhia limitada, e depois recriou isso em outro momento, né, com Cristiano Ronaldo e sua turma no Real Madrid. E os dois primeiros vice-presidentes da Superliga são o Glazer, que é do Manchester United, né, que a gente sabe da relação péssima que ele tem com a torcida do clube inglês, e o Agnelli, que é o presidente da Juventus, que também é um empresário. Então, essa turma sabe onde é que está mexendo. A discussão para ter uma competição que envolva essas principais marcas, ela já é de algum tempo. Ela poderia explodir a qualquer momento. A forma, como você bem falou, foi completamente equivocada. No domingo, eles decidem
fundar uma competição que, em tese, começaria em agosto, né? Ou seja, daqui a poucos meses, e, inclusive, já dando uma cornetada, achei o regulamento péssimo. Eu concordo quando eles tentam visar o lucro. Acho que tem que ser repensado em vários países do mundo o papel das federações, que deveria ficar mais por conta da organização das seleções, da organização em outro nível, e a liga, na mão dos clubes, elas passam a render muito mais, e a gente tem o caso da Premier League para encerrar qualquer discussão a respeito de lucratividade de uma liga. E eu entendo também a posição da UEFA, da FIFA e diria também das próprias entidades locais, né? As entidades locais também estão prevendo algumas punições para os clubes que decidirem participar da Superliga. Vai mexer com o futebol. Eu temo por uma questão que é a questão esportiva, que eu acho terrível. Acho terrível. Eu falei um pouco antes aqui sobre a história da Champions League / Copa dos Campeões, com clubes de outros países participando, encontrando seu espaço, clubes que dificilmente vão chegar novamente a alguma decisão, mas a Champions League passou a ser um torneio mercadológico que quebra muito a questão esportiva há algum tempo, né? A partir do momento que exclui aí alguns países do seu principal momento. Entendo o lado dos clubes. Desses que estão participando, por exemplo, Manchester United e Tottenham, para citar dois exemplos ingleses que nesta temporada estão na Liga Europa, né? O Tottenham, inclusive, já saiu, foi eliminado pelo Dinamo Zagreb, competição que não atraiu nem um pouquinho a atenção, às vezes até do próprio clube, né? Foi eliminado pelo Dinamo Zagreb de uma maneira, né, um pouco até displicente, na minha avaliação. O Manchester United, que está na semifinal e pode ser campeão da Liga Europa, também trata, de maneira geral, a competição com um certo desdém. Então, eles veem isso também como uma perda de prestígio. Entendo que eles têm que lutar por isso, mas o que eu acho é que eles deveriam fazer isso com um pacote mais interessante, né? É possível buscar novos mercados, é possível ter uma rentabilidade maior, incluindo também a questão esportiva e imaginando a questão da UEFA, né? 55 federações nacionais, será que dá para excluir todo mundo? Nós estamos falando de 3 países por enquanto: Itália, Espanha e Inglaterra. Certamente vai ter a Alemanha aí por causa do Bayern, mas é muito pouco em relação à situação global. E vai muito contra uma questão até comercial da FIFA, né, Josias, que leva cada vez mais suas competições para lugares onde o futebol não é totalmente desenvolvido, né? Vai Copa do Mundo no Catar, os mundiais de clubes no Marrocos, nos Emirados Árabes, óbvio que com interesses comerciais por trás disso também, rola muita grana, mas esses clubes eles pegam e jogam isso para um cenário mais restrito. E esse cenário restrito, ele tem uma relação que faz mudar muito a relação dos clubes com suas ligas e dos clubes com seus torcedores, que é o mais importante. A gente não vê os torcedores, nesse primeiro momento, topando, achando legal e concordando com isso que está acontecendo. Então, a gente vê um problema muito, muito crônico. Pode definir também uma relação eterna com os clubes. A gente vê questões na Europa, por exemplo, né, para citar a questão da Inglaterra, quando o Manchester United foi comprado pelos Glazers, parte da sua torcida debandou e foram fundar lá o FC United of Manchester, com as mesmas cores, com vermelho e tudo, mas assim, olha, isso aqui já está muito distante do que a gente pensa que seja um clube de futebol. Então, tem implicações desse porte também, de fundação de novos clubes, de dissidências, né? Tem um caso que, obviamente, está longe da Superliga, que é o caso do Wimbledon, né? Que no início desse século, um diretor vendeu, né, literalmente sua parte no clube, o tradicional Wimbledon, que chegou a ser campeão da Copa da Inglaterra, iria jogar em Milton Keynes, que é uma outra cidade, e isso enfureceu os torcedores. O antigo Wimbledon virou o Milton Keynes e os torcedores fundaram o
AFC Wimbledon. Ou seja, os torcedores, eles são a base de sustentação dos clubes. Se a partir do momento que os clubes começam a ir numa direção contrária, isso também tem um efeito no seu mercado consumidor, né? Para falar uma palavra aí mais ligada a essa situação. Eu fico imaginando situações que eu já falei algumas vezes, o sistema que é empregado, por exemplo, na MLS, no Campeonato Norte-Americano de Futebol, sem rebaixamento, com as franquias disputando o campeonato sem possibilidade de acesso, sem possibilidade de descenso, me incomoda muito. Eu acho que da maneira esportiva é uma perda muito grande, é um espaço muito restrito, e eu temo que isso aconteça na Europa também. Pode ser uma grande cisão. Né? A gente tem campeonatos nacionais que precisam ser incrementados, inclusive em países que têm uma tradição no futebol, Holanda e Bélgica, por exemplo, que já teve até uma sugestão de fazer um campeonato em conjunto, né, dos Países Baixos, tá? Exatamente para aumentar o nível. Aí é uma outra história, mas não é uma história exclusiva. Quando começa a excluir vários clubes e começa a ir numa questão desportiva contrária, eu acho que tem uma perda muito grande. É um assunto que vai ser debatido por muito tempo, certamente teremos outros rotas da bola para discutir isso, mas eu vejo como uma cisão muito, 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 muito séria, e por mais que tenha uma grana aí por trás que sustente, Josias, a gente pode virar aí a temporada 21-22, esses clubes recebem sua grana, disputam o campeonato, mas eles perdem a relação com o seu torcedor, e a gente vai passar a ver todo ano aqueles mesmos clubes disputando. Até esportivamente isso vai perdendo um pouco da graça, né? A gente viu recentemente, por exemplo, na Champions League, o Porto, que é um dos clubes que de repente pode até participar ou como fundador ou como convidado da Supercopa, como da Superliga, como uma força dominante do futebol português. A gente viu recentemente eliminando o Juventus do Cristiano Ronaldo. Poderia ser um semifinalista, foi eliminado pelo Chelsea na Champions League. Cenas como essa seriam raras, impossíveis, não iriam acontecer mais. Esportivamente, na minha opinião, uma perda muito grande que pode não compensar o retorno financeiro. Ou eu estou indo por um caminho que não é verdade? Não, concordo com você realmente nessa questão de não compensar, né? Eu acho que pode virar um torneio formal, né? Assim, com as equipes disputando todo ano e tal. É porque, Fred, eu vejo as pessoas hoje comentando muito sobre essa questão das comparações com as ligas americanas, mas a gente tem que citar que o futebol, ele não se baseia nessas ligas, porque o futebol ele é superior a essas ligas, né? O futebol é um esporte global, né? Ele não está restrito ao país, à cultura do país. É lógico que a gente apropriou isso. A gente vê, por exemplo, uma NBA hoje, a gente sabe que as equipes elas não vão ter rebaixamento, pode surgir uma outra equipe, outra ali, o dono pode cismar e não querer ficar na cidade mais, ir embora da cidade e montar o time em outra cidade. Ele simplesmente pode fazer isso, ninguém vai impedir, porque ele é o dono do time, entendeu? Então, assim, a questão da relação da torcida também é um ponto muito fundamental, mas é porque o futebol é um esporte exclusivo, né? Ele não é um esporte desse nível, né? Que chega numa capacidade assim, porque envolve uma paixão que é muito maior do que a questão territorial, vamos dizer assim, né? É um esporte que envolve muito mais coisa além disso. Então eu vejo que a medida que eles estão tomando é uma medida simplesmente empresarial, né? Uma medida comercial. Eles não têm uma noção específica do que é isso. Na verdade, eles até possuem, né? Porque eles já estão no futebol há algum tempo. Eles não são novatos no futebol, né? A família Glazer não apareceu no futebol ontem. Então, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eu acho que são dois pontos. Eles não têm medo, né? Simplesmente eles estão mostrando que eles não têm medo da UEFA, não têm medo da FIFA, né? Eles não têm medo de punição. Eles sabem que se eles entrarem numa batalha judicial nas mais diversas cortes, eles vão acabar tendo até algum benefício, porque pode envolver até uma questão desportiva muito maior, que eles vão começar a mostrar outros cases, vamos dizer assim, de marketing no mundo,
Mas é como você disse, eles vão travar uma batalha judicial, mas vão perder a torcida, que é o ponto fundamental disso tudo. Porque se a torcida não bancar essa competição, eles vão perder dinheiro, eles vão perder vendas no final disso tudo. A televisão não vai comprar isso porque a aversão vai ser grande. Qual vai ser a audiência que vai ter isso na televisão, sendo que os torcedores não vão querer acompanhar isso? E os investimentos de bilheteria? Quem que vai parar para ver, por exemplo, uma competição dessa, sendo que não tem um apoio popular? Agora, o meu medo também, Fred, é de que eles consigam também reverter isso de alguma maneira, né? Porque a gente sabe também que o torcedor, né, é uma coisa muito louca, né? O torcedor. O torcedor fala, por exemplo, que não quer mais acompanhar o time na segunda divisão. Mas quando começa a segunda divisão, no outro dia o torcedor já está lá vendo o time. De qualquer jeito. Tem que ver também se a torcida vai bancar essa questão de ficar fora disso. Agora, se a torcida também não bancar, e se o jogador. Aí que entra outro fato importante. Os jogadores também precisam se movimentar, né? Porque os jogadores, eles hoje têm uma voz muito ativa, né? Mas eles não sabem a força também que eles possuem nisso, né? Então, se os jogadores bancarem também e não quiserem disputar uma competição nesse sentido, porque eles vão ser prejudicados. Imagina um cara desse, como um Messi da vida, ficar fora de uma Copa do Mundo por causa de uma Superliga, porque a punição é essa, né? A punição é ficar fora de uma Copa do Mundo. Então, os jogadores, eles precisam também se movimentar nesse sentido. Mas aí que entra outro fator que eu acho muito complicado, Fred, porque os jogadores nas ligas americanas, eles têm a associação de atletas. E a associação de atletas deles é extremamente forte. E toda vez que esses clubes, essas franquias bancam um contrato de televisão, o que acontece? O salário dos jogadores aumenta de uma forma significativa, não só para um, mas para todos. Então existe também isso. Eu vejo que o futebol hoje, os jogadores, eles não vão conseguir bancar isso porque eles não têm uma associação forte nesse sentido, né? Então talvez eles consigam bloquear isso porque vai ser de um apelo impopular muito grande, mas ao mesmo tempo, se eles conseguirem se mobilizar e arrancarem uma fatia muito grande desse investimento que os clubes vão receber, talvez fique aí também num jogo bem complicado. É muito novo, né, Fred? É muito recente, a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez os donos consigam convencer os jogadores também de que isso vai ser algo muito válido para eles, né? Mas eu vejo com muito pé atrás pelo fato da torcida, realmente. Eu espero que a torcida, que os fãs de futebol, realmente, os torcedores, não comprem essa ideia. Eu acho que parte muito agora de uma mobilização popular para que isso não vá para frente, porque se depender dos donos, eles vão bancar isso, com certeza. E eu te falo outra coisa, né, José? Tanto a UEFA quanto a FIFA também são empresas, né? E não, eu acho que, assim, nesse primeiro momento eles estão sendo veementemente contra, eles estão prevendo punições, eles estão prevendo situações, né, de repúdio à Superliga, mas eu acho que nos próximos dias a chance deles começarem a negociar alguma coisa é real. Acho que é uma ducha de água fria. De repente, quem sabe aí, esses clubes que formariam a eventual Superliga passariam a ganhar uma cota maior jogando a Champions League ou a Liga Europa? Por que não? Né? Pensando no primeiro momento na UEFA. É uma alternativa que eu penso. Não, nós não precisa ter a Superliga, nós vamos criar aqui a competição tal, nós vamos manter, né, as competições tradicionais com uma grana a mais para esses clubes, o que vai gerar também uma insatisfação imensa. Estou pensando apenas do lado financeiro, tá? E conhecendo como a gente conhece a história do futebol, a gente sabe que essa turma estaria disposta, sim, a negociar. Essa é a primeira situação. Em relação aos jogadores, quem se pronunciou, que eu vi até agora, foi o Bruno Fernandes, destaque do Manchester United, que postou no Instagram dele que sonhos não podem ser comprados. Então, o recado está dado. Né? É uma foto aleatória, mas ele deu um recado ali. E isso
realmente é uma coisa que é uma frase totalmente ligada. Hoje o cara coloca isso no Instagram dele. Enfim, é uma situação que realmente precisa ser analisada pelos jogadores e eu acho que alguns vão começar a se pronunciar. Uma outra informação importante, Josias, é que o Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge, jogador histórico alemão e dirigente do Bayern, a tendência, pelas notícias que eu acompanhei agora, é que ele se una ao comitê da UEFA, o que faz a gente pensar, será que o Bayern vai topar essa história mesmo? Porque o clube do poste do Bayern, se não entrar numa Superliga como essa, enfraquece o projeto dos 12 originais aí. Então é muito interessante a gente tentar entender como que funciona, como vai funcionar esses bastidores. O Agnelli, que é o diretor da Juventus, fazia parte dessa questão da UEFA, passa a ser vice-presidente da Superliga, e o Rummenigge ocuparia esse cargo lá. Claro que são notícias de bastidores ainda, tudo isso precisa de uma confirmação, mas são tendências que a gente vai ver nos próximos dias. É um tabuleiro de xadrez. O Bayern saindo, o que vai acontecer com os outros? Ah, não, o Bayern vai entrar na Superliga, é outra história. O Paris Saint-Germain, que até agora, de maneira oficial, né, a gente não sabe onde vai estar. Se estiver fora, é um mercado que é importante, né, o clube mais rico da França, né, apoiado pela grana do governo do Catar, mas é o clube mais rico da França no momento, estaria fora, é um mercado importantíssimo. Vai abrir mão da França? Então a gente tem que ver como é que vai ser essa dança das cadeiras nos próximos dias, né? Eu tenho muita curiosidade e torço para que a coisa funcione de uma maneira que a gente não perca a essência do esporte. Quando o esporte começar a perder a essência de uma vez, as coisas vão ser diferentes na relação do esporte com o torcedor e com o público em geral, né? A gente imaginar nós, brasileiros aqui que acompanham as competições europeias, a gente também vai ter uma relação diferente. Isso aí a gente não quer ver, mas isso aí não me agrada. Então a relação é mais, ela vai além dos torcedores, primeiro vai ser os torcedores dos clubes locais, depois até numa onda, chega até a gente, a gente não vive na Europa, mas a gente acompanha e consome, e a gente pode querer não consumir. Olha, isso aí eu não quero, não estou afim. Então pode ter outros efeitos. Então é um processo que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, eu digo um pouquinho mesmo, porque se a coisa seguir como ela está, né, sendo arquitetada, em agosto a gente tem a Superliga, e como que ficaria a Champions League nessa história, né, Josias? Elas não vão coexistir. O Manchester City, que já está garantido na Champions League, ele deixaria de disputar a Champions League? E aí, a Champions League, quem entraria no lugar? Então, enfim, tem muita situação aí para ser repensada, rediscutida. Eu ainda acredito no modelo de gestão por parte dos clubes, que seja rentável e que seja e que por meio dessa organização seja possível dividir melhor a fatia da grana. Falta citar o exemplo da Premier League, que é um exemplo mais estabelecido e uma divisão um pouco mais equânime e com campeonatos de qualidade. Pois é, o que a gente espera realmente é que eles consigam chegar num concílio, né, em relação a isso daí. É difícil, né, porque eu fico até imaginando uma reunião desse pessoal, né, no Zoom aí, já que a gente está na pandemia. Deve ser bem curioso, né, se juntar ali os Glazer, juntar ali o pessoal, o Florentino Pérez, né, só ricos, bem excêntricos, né, todos unidos ali para criar uma coisa diferente no futebol, bem aleatoriamente, inclusive aleatoriamente aos próprios torcedores e aos próprios clubes que eles defendem, né? Então, deve ser uma reunião bem curiosa, né? Bem peculiar desses milionários aí para fazer uma coisa diferente no futebol. Mas eu vejo assim que realmente eu continuo achando que, pelo menos na minha visão, de que realmente é mais uma forma de dar um recado, uma mensagem. Espero que não vá para frente. Espero que eles consigam chegar num acordo e, obviamente, como você citou bem no início aí, eu vejo que o futebol da Champions League já está sendo elitizada, né? Até fica uma crítica aí aos nossos companheiros também
comentaristas esportivos do Brasil que hoje criticam de forma muito grande aí a Superliga, mas aplaudem, por exemplo, quando sai ali o ranking da UEFA e os clubes como os da Holanda não têm classificação direta para a Champions League. Ou seja, qual que é a lógica disso, então? Os clubes já estão ficando de fora da competição justamente porque não estão conseguindo mais ter capacidade de vitórias, vamos dizer assim, dentro das competições europeias. Então, já exclui essas equipes de alguma maneira. Então, realmente, é uma questão muito mais profunda no futebol que fica aí e tem implicâncias, inclusive, aqui no futebol sul-americano, né, Fred? Porque a gente sabe que a Conmebol gosta muito de acompanhar tudo que a Europa faz, né? Já mudaram a Libertadores, já fizeram muitas coisas em relação à competição, já proibiram, fizeram muitas coisas proibitivas contra a torcida, né? Mudaram a Copa América, né? Para acompanhar também a Eurocopa, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa implicação também no futebol sul-americano, que sempre gosta de dar sua copiada aí também na Europa, e até mesmo no Brasil, né? Porque o Brasil já se fala na questão de abrir o mercado, o capital dos clubes para deixar como clube empresa, e a gente está vendo que isso tudo é um reflexo do clube empresa também, né? Porque os donos começaram a adquirir os clubes, eles querem a fatia deles nisso aumentada, e no Brasil, como que vai ficar isso no Brasil também? Qual que é a relação disso no Brasil? É tudo muito novo também no Brasil, que não tem essa cultura. Mas a gente já vê um Red Bull Bragantino hoje que tomou o nome do time mesmo, tomou as cores do time e mudou completamente a equipe. E como é que vai ficar isso? Qual que é a relação da torcida em relação a isso? Então fica aí, são vários questionamentos que tem em relação ao futebol que a gente começa a ter uma diferença, né, Fred? Até uma certa, como a gente pode falar, questionamentos, né? Umas críticas bem contundentes ao futebol moderno, né? Pois é, e tem uma coisa interessante para a gente até fechar esse primeiro Rotas da Bola dedicado aí à Superliga, né? A UEFA anunciou hoje, Josias, modificações nas competições de clubes que a partir da temporada 2024-2025. Olha os reflexos, colocando ao invés de 32, 36 clubes na Champions League, ou seja, cada clube teria garantido uma participação mínima de 10 jogos contra 10 diferentes clubes, 5 jogos em casa, 5 jogos fora, ao contrário do que é hoje, né? Que são grupos de 4, então são 6 jogos, 3 em casa, 3 fora. E coisas similares também na Liga Europa, com 8 jogos em cada fase de grupos. Lembrando que em breve vai entrar a Conference, né, que é a terceira competição europeia, que teriam 6 jogos em cada fase de grupos, né? Então, olha a situação, como é que ela está sendo, está tendo seus reflexos tão imediatos. A UEFA publicou isso na manhã desta segunda, 19 de abril, já prevendo modificações exatamente para garantir mais jogos nas suas competições. Já é o primeiro reflexo. Os clubes vão topar isso, não vão topar? Como é que vai ser? Então, temporada 24, 25. Tem muita temporada até lá, né? Tem muito tempo para passar até lá, mas já é um reflexo. Olha a situação, como as coisas vão acontecendo de uma maneira muito rápida. Então, acho que, como eu falei, assim, eu espero que tenha algumas definições. Essas definições, na minha avaliação, não vão demorar muito a acontecer, viu, Josias? Exatamente, Fred. Vamos aguardar os desdobramentos. A gente vai concluir nesse Rotas da Bola. Eu só lembro aqui, deixo uma indicação para vocês aí que estão gostando desse debate aí em relação a dono de clube, a dono de mudança no futebol, financeiro, marketing. Depois vocês entram aí no Watch ESPN e assistam a última produção do 30 for 30 que está lá, que é uma série de documentários da ESPN, do Al Davis, que é o dono, que era o dono, né, que faleceu, o dono do time, o Las Vegas Raiders hoje. E mostra também um pouco da relação que ele teve com Los Angeles,
porque simplesmente ele falou assim, eu não quero mais ficar nessa cidade, eles não estão dando o que eu quero, vou embora daqui, adeus para vocês. Vocês não querem fazer o que eu quero? Adeus. Então esse é o tipo de relação que eu deixo aí para vocês, que vocês estão acompanhando aí, né, como que está sendo o futebol, se vocês querem também ter uma relação desse tipo aí. Não vou falar com vocês que o futebol, que as ligas americanas são ruins, muito pelo contrário, elas são excelentes do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista competitivo também, mas essa relação com os torcedores realmente é muito triste. Como a gente pode citar o fato do Baltimore, o Baltimore Colts. O dono simplesmente na calada da noite pegou tudo que tinha do time e foi embora da cidade. Simplesmente deu adeus à cidade. Então é esse o tipo de relação que a gente tem que se pensar também quando se trata do futebol. É isso, Fred. Um grande abraço para você mais uma vez. Muito obrigado por sua participação aqui no Rotas da Bola, como sempre. Valeu, Josias. Essa discussão vai prolongar aí por um bom tempo e certamente nós vamos manter nossos ouvintes bem informados a cada passo que vai sair dessa história. Um abraço, até a próxima. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo Rotas da Bola com tudo aí sobre o futebol internacional.